Você já sentiu o coração acelerar só de ouvir o barulho de zinco no telhado? Em Barretos e em tantas outras cidades cortadas por córregos, a chuva não é apenas um fenômeno da natureza, é um gatilho. Eu cresci vendo a água subir, não como quem enche um copo de água, mas como quem invade um território que não lhe pertence. O cenário sem os sentinelas é um cenário de cegueira absoluta. Exatamente. Imagine que você está em casa e não tem ideia se o rio que passa a 3 quadras dali está a 10 centímetros ou a 1 metro de transbordar. Sem monitoramento, a cidade vive no achismo. As pessoas olham para o céu, tentam adivinhar e muitas vezes esse palpite falha. E qual o custo desse erro? É o sofá que você ainda está pagando, é o seu carro que não liga mais, é o risco real de perder a vida em um enxurrado. Os sentinelas hídricas não nasceu de uma teoria acadêmica fria. Ele nasceu do barro na canela. Ele nasceu daquela sensação de impotência ao ver o seu vizinho perdendo tudo, porque o alerta oficial só veio quando a água já estava no joelho. Nós decidimos que a ciência precisa ser o par de olhos que a comunidade não tinha no escuro da tempestade. Mas como você monitora um rio que corta uma cidade inteira sem gastar milhões? Foi aí que entrou a nossa engenharia. O sentinela é o que chamamos de nó tecnológico. Para quem está ouvindo e não é da área, imagine uma pequena caixa, totalmente independente. Ela não precisa de tomada porque tem o seu próprio painel solar. Ela é autossuficiente. E o que tem dentro dessa caixa, Ingrid? Explica pra gente o que é a mágica por trás disso. Não é mágica, é física aplicada. Usamos sensores de nível que trabalham com ultrassom. Eles emitem uma onda sonora. Ela bate na água e volta. O sensor calcula esse tempo e nos diz, com precisão de milímetros, quanto o rio subiu. Mas fomos além. Monitoramos o pH e o oxigênio dissolvido. Sem isso, a gente não sabe se a água que está vindo é apenas de chuva ou se houve um rompimento de esgoto ou descarte químico ilegal. O sentinela processa tudo localmente e joga para a nuvem. Ele transforma o caos da natureza em dados organizados. E um detalhe importante, sem os sentinelas, os dados do governo, quando existem, muitas das vezes demoram horas para ser atualizados. Nosso sistema é em tempo real. Cada segundo conta quando a água está subindo. Aqui entra o que eu considero o coração do projeto. De que adianta um sensor ultra tecnológico se o morador da beira do córrego não sabe o que fazer com a informação? Sem os sentinelas, o que impera é boato. O WhatsApp vira uma máquina de pânico. Ai, disseram que a ponte caiu. Falaram que a represa subiu. Isso mata pessoas. A gente combate o boato com a verdade ética. Nós criamos uma ponte de ciência cidadã. O morador acessa um link, vê um gráfico simples, verde, amarelo e vermelho. Ele entende se o sensor avisou amarelo, é hora de tirar o carro da garagem e colocar os documentos em um lugar alto. É a tecnologia dando autonomia. O cidadão deixa de ser uma vítima passiva e passa a ser um gestor do seu próprio risco. Pensa, irá ser emocionante ver uma comunidade que antes tinha medo da chuva, agora se reunindo para entender os índices da saúde do rio. O sensor vira um patrimônio de bairro. Eles cuidam dele porque sabem que aquele olho eletrônico está zelando pelo sono deles. Kathleen, a gente sabe que o caminho não foi fácil. Elaborar isso sendo jovem e mulheres em um país onde a engenharia ainda é vista como um clube masculino foi um desafio. O programa Futuras Cientistas nos deu as ferramentas, mas a vontade de resolver o problema veio da nossa vivência. Com certeza. Muitas vezes as soluções tecnológicas são feitas por pessoas que nunca viram uma enchente de perto. Quando nós, mulheres, que ocupamos esse espaço, trazemos um olhar de cuidado, de detalhe, de pensar na logística da família, a ciência nos deu voz. Ver meninas do ensino médio soldando placas e programando sensores prova que o problema da enchente não é a falta de solução, é a falta de ouvir em nossos olhares. Nós deixamos de ser as espectadoras que limpam a lama para sermos as inventoras que evitam que a lama entre. Tempo. 1, 2, 3. Nosso próximo passo é levar os sentinelas hídricas para todo o território nacional, tornar o monitoramento algo tão comum quanto ter um poste de luz na rua. Queremos que a tecnologia seja acessível, barata e, acima de tudo, humana. A água deveria ser sempre fonte de vida, nunca de prejuízo. Se você ouviu a gente até aqui, saiba que a ciência é a ferramenta mais poderosa que temos para proteger quem amamos. Junte-se a essa rede, espalhe essa ideia.
Cuidar da água é cuidar do futuro, e o monitoramento salva vidas.